Bom, queridos, hoje iniciamos então um projeto de vida e sei como foi para vocês a virada do ano, mas geralmente as pessoas utilizam a virada do ano para falar que terá um ano diferente, né? O pessoal utiliza justamente a virada do ano para começar a fazer planos para esse ano. Mas a verdade é que se nós não mudarmos, a gente repete mais um ano. Se você não for uma nova pessoa, fizer alguma coisa diferente nesse novo ano, e fizer as mesmas ações do ano anterior, a tendência é você praticar os mesmos erros, continuar na mesma vida, não é verdade? Então, o projeto de vida também está aí para a gente não só anotar, e quando a gente escreve, não que aquele papel tenha alguma força mágica, e quando a gente anota, as coisas acontecem. Mas quando eu começo a orar e olhar para as coisas que eu coloquei diante de Deus, a gente começa a entender que muitos dos nossos pedidos têm que estar alinhados com a vontade de Deus. E quando eu coloco qualquer item lá, você escreve, tem projetos pessoais ali que você vai colocar, e você vai colocar lá que nesse ano você vai querer, sei lá, colocar um assunto aleatório, ler mais livros. Ok. Você colocou que é um objetivo seu. E aí, você vai fazer o quê? Você vai comprar livros, você vai pegar emprestado, você vai fazer o quê? Porque Deus não vai fazer um milagre de você ler livro se você pegar um livro. Né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vida espiritual e ministerial. E a gente vive numa época que a gente deseja tudo muito rápido. A gente quer comer uma comida e põe no micro-ondas e esquenta. E aí, qualquer coisa é 30 segundos, tá quente, né? Mas Deus nos ensina alguns princípios que mostram que a gente talvez tenha que aprender como funciona a lenha. É um pouco mais demorado. Precisa alimentar o tempo todo, mas dura mais tempo. E aí, nesse quesito, a gente vai então entender algumas coisas que precisamos fazer no nosso dia a dia e pontuar algumas coisas no nosso projeto de vida, principalmente na área espiritual e ministerial. Primeiramente, quero abrir com vocês sobre isso, uma passagem em Levítico 6. Deu um desafio para você aí, deu certo? Oi? Levítico 6, 12. O povo que era responsável em deixar a presença de Deus, servir a Deus na casa do Senhor, tinha o povo de Judá e o povo de Levi. São duas tribos que serviam diretamente ao povo. Judá com o sacerdócio, Levi com todo ofício dentro da casa do Senhor. E os sacerdotes, eles tinham algumas coisas que tinham de ser feitas. Mas hoje, no Novo Testamento, a gente é chamado de reino de sacerdotes. Se nós somos chamados de sacerdotes hoje, é uma figura de linguagem para nós entendermos o que os sacerdotes faziam. A gente entende que o Velho Testamento é apenas sombra das coisas que viriam de ser. Se sombra é somente uma silhueta, não entendemos as caras, de fato, o que aconteceria. Mas hoje vivemos um verdadeiro sacerdócio, então tem que se entender o que ele estava explicando anteriormente para poder passarmos agora. Em Levítico 6,
Versículo 12 diz: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá ordem ao holocausto, e sobre ele queimará a gordura de ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Se o fogo, para ficar continuamente aceso, o sacerdote tinha a obrigação, nesse quesito ainda era uma obrigação, de colocar lenha todos os dias naquele altar. Por que isso? Ele não poderia no dia seguinte simplesmente esfregar 2 madeirinhas lá, né? Bater pedra e acender o fogo de novo? Não. Porque quem tinha acendido o fogo tinha sido o próprio Senhor. O fogo tinha descido e tinha aceso. Então tinha que permanecer com o chão aceso. A que o Senhor tinha aceso. Trazendo uma figura de linguagem que nós temos hoje, quem é que nos trouxe a vida? A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e a partir do momento que nós nos convertemos, Ele acende, nos põe vida dentro de nós. Há uma chama acesa. E como faz para manter essa chama acesa? Uma vez por semana você vem no culto? É isso? É todos os dias. Todos os dias devemos deixar a chama acesa. E tem uma série de rituais que tinham que ser feitos, mas não vou entrar no mérito. Quero falar hoje justamente sobre devocional. Não tem como você colocar planos para a sua vida espiritual, ministerial. Nesse ano eu vou fazer acontecer. E teu secreto com Deus. Teu devocional, teu dia a dia, como que está? Temos que começar no básico. Deixar a chama acesa. Então, como a gente está falando sobre... Pode colocar a apresentação, tá? Como a gente está falando sobre esse ano, o tema é restaurando a presença do Senhor. Unificando, restaurando a presença do Senhor com o nosso plano de vida espiritual e ministerial. Como que a gente restaura? Trazendo de volta o que é o simples, o básico, tem que ser feito. É a leitura diária, é oração, adoração na igreja? Não. Todos os dias, eu, como servo, como sacerdote, adorador do Senhor, devo fazer isso todos os dias. Agora fica alto, hein? Opa, dá. Talvez também seja minha voz rouca, não sei se vocês percebem. Minha rouquidão não é normal, tá? Já estou há algum tempo assim como o pastor Felipe também toca e canto lá. Só que eu tenho cantado umas músicas acho que um pouquinho mais alto que o meu tom, e aí eu fiquei meio rouco. Então, continuando ainda nessa questão, nós esquecemos que tem essa questão que nós precisamos desse alimento diário. Dando exemplo ainda do Antigo Testamento, enquanto o povo esteve no deserto, eles eram alimentados por algo que nem eles sabiam direito o que era. Era chamado de o que é isso? Que em hebraico é maná. Eles não sabiam o que era, então eles chamaram de maná. O que é isso? Caía uma farinha grossa do céu, onde eles tinham que recolher aquela farinha, que era de fazer pão, fazer bolo. Todos os dias eles tinham que recolher. Caía junto com o orvalho da manhã. Mas se eles falassem assim, não, amanhã não vou recolher. Eu quero recolher hoje o suficiente para a semana toda. Sabe o que acontecia no dia seguinte? Estragava, dava bicho. Então, o nosso Deus tem um pão nosso para hoje. Temos uma porção para o dia de hoje.
Então, não só temos que manter a chama acesa, mas o que alimenta o nosso espírito é justamente essa nossa comunhão com Deus, onde nós estamos em leitura da palavra, em adoração a Deus. Na verdade, algo que eu já ensino muito lá é que todo esse serviço prestado no templo, eles utilizavam uma palavra para esse serviço ou esse trabalho, a mesma palavra que é utilizada até hoje para eles, para qualquer outro trabalho. Se o cara pratica marcenaria, se o cara é pintor, é trabalho, a palavra é avodá. Só que avodá também aparece também como adoração, porque no hebraico avodá, trabalhar e adorar é a mesma coisa. Então, ele poderia considerar um trabalho como um sacrifício, algo penoso, ou como um ato de adoração. Como você tem encarado o seu dia a dia? Quando você vai fazer o seu devocional, é por obrigação ou porque você quer adorar o Senhor? A palavra é a mesma, só que a intenção do coração não é. Talvez nós, para começarmos, você tem que colocar na agenda. Colocar como se fosse você um sacrifício inicial. Se eu começar, se você não faz isso todos os dias que deveríamos fazer, deve ser feito. Então, de alguma forma, você se disciplinar para que isso aconteça. Até que você faça isso por amor. Pode trocar aí. Os versículos que eu li, tá aí, tá? Tanto do princípio da constância, de manter o fogo aceso, quanto o maná diário. Pode passar mais um. E eu quero que você lê Esdras 7. E eu quero trazer esse princípio para nossas vidas. Estamos aqui no livro de Esdras. Esdras foi um escriba e também um profeta do Senhor. Foi utilizado por Deus justamente para falar com o povo. Deus o impeliu para que isso acontecesse. Isso um pouco antes dos muros de Jerusalém ainda serem reerguidos, depois por Neemias. Estão numa época aqui pós-exílio na Babilônia. E ele está falando com o povo. Deus o levantou ali no meio daquele povo que tinha acabado de ser liberto da escravidão. Então, só trazendo para vocês, e a partir do momento que ele, antes de começar a falar com o povo, ele deixou registrado interessante aqui em Esdras 7:10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel seus estatutos e seus juízos. Quero fragmentar esse versículo aqui e entender junto com vocês o que ele está dizendo. Esdras, antes de começar a ensinar o povo, tem 3 coisas que ele começa a fazer. E deixei bem descrito. Primeiro, ele dispôs o coração. Ele tinha um coração, na verdade, ele se dispôs a fazer algo para o Senhor. Então, quando nós fazemos o nosso devocional, nós temos que entender que nós temos que preparar os corações e estar disposto a fazer isso sempre. É ter essa disposição. Segunda coisa que estava escrito aqui é que essa disposição era para buscar a lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É a palavra do Senhor. Então, ele teve o coração disposto. Segundo, para buscar ao Senhor e a sua lei. E só isso, depois ele podia ensinar? Não. Depois, a disposição dele não foi só para buscar e entender, só para ter conhecimento. Se vocês aqui, de alguma vez, vocês já estudaram
já fizeram um curso aí qualquer, tem até certificado, mas nunca usaram isso na vida. Já aconteceu com vocês? Já? Você estudar alguma coisa, você não sabe nem porque estudou aquilo. Você simplesmente estudou e ficou guardado lá o certificado. E quando você faz isso, o sentimento que nós temos no nosso coração é de frustração. Pô, eu perdi tempo fazendo isso. Porque eu estava lá estudando, gastando tempo, às vezes você até investiu uma quantia de dinheiro só para ter um certificado. E para que nós temos que estudar a Bíblia? Só para falar que eu sei discutir nas redes sociais? Não. Para praticar, para cumprir, para colocar em prática tudo aquilo. Depois que teve um coração disposto para buscar o Senhor e para cumprir toda a lei, ele ensinou. Então, seguindo essa questão desse mistério, entendemos por meio de todos esses versículos, se você está colocando no seu projeto de vida, na área espiritual ministerial aí, que nesse ano você quer colocar, você quer fazer mais jejum, você quer ler mais a Bíblia, você quer ter um tempo maior de devocional com Deus, você está colocando o que nesse espaço? Independente do que for, na verdade tem que iniciar pelo querer fazer e estar com Deus. O querer é interessante porque Deus, ele deseja que nós também desejamos a sua presença. Nós devemos ter essa disposição de querer estar com ele. Sei que para alguns ainda é um desafio estar uma vez por semana na igreja. Para outros o desafio é ler algumas vezes por semana. Mas a verdade é que quando observamos o ser humano, só dá para transformar alguém quando se tem constância em alguma coisa. Vocês conseguem educar um filho, para quem são os pais aí, dá para educar um filho, vendo o filho 2 horas a cada 15 dias? Dá? Tem jeito? Não? Vamos aumentar um pouco mais então, 2 horas por semana, dá? Dá para educar o filho? Não? Nosso pai quer nos ensinar algumas coisas. E para isso a gente precisa de tempo de mesa com ele. Precisa realmente sentar e aprender. E isso não vai acontecer somente nos púlpitos. Isso vai acontecer principalmente no nosso quarto secreto. O local que nós separamos para buscar a Deus. Pode passar? Essa pesquisa eu retirei, na verdade foi uma pesquisa feita através de um centro bíblico de engenharia, administração, que eles entendem várias coisas, fazem pesquisa. O Dr. Colin tem doutorado na área de teologia e comportamento de pessoas. Ele fez uma pesquisa com simplesmente 40 mil pessoas durante sua tese de doutorado. E ele, durante essa pesquisa, ele entrevistou pessoas que liam a Bíblia uma vez por semana, outras liam 2 vezes por semana, outras 3 vezes, outras 4 e até vezes mais por semana. E o que ele conseguiu, de alguma forma, entender, ao ele fazer essa ligação de quantas vezes a pessoa lia a Bíblia semanalmente, com o comportamento de cada um. Ele começou a perceber que pessoas que liam a Bíblia uma vez por semana eram iguais às pessoas que não liam nenhuma vez por semana. Não tinha mudança de comportamento. A pessoa lia e deixava para lá, vivia a vida dela do jeito que ela queria e tinha aquela leitura como se fosse algo simplesmente religioso. Mas pessoas que liam a Bíblia pelo menos, no mínimo, 4 vezes por semana, tinham destravo. Algo acontecia na vida delas. Pessoas que liam 4, 5, 6, 7 vezes. A partir dos 4 vezes por semana, acontecia algo que não acontecia com nenhuma outra. E está aí em casa.
Pessoas que leem 4 vezes por semana a Bíblia, o sentimento de ansiedade, depressão cai mais de 30%. Questões de problemas de irritabilidade, ira, cai 32%. Baixa autoestima, cai 32%. Problemas com jogos, vícios, pornografia, redução de 60%. Abuso de substâncias tóxicas em geral, redução de 57%. Você está vendo o quê? Que a leitura bíblica começa a confrontar o cidadão, a pessoa, e isso começa a transformar áreas da vida dela. Então, problemas que você vê talvez tenha de perturbação, de não saber controlar seus sentimentos, problemas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, podem ser resolvidos com intimidade com Deus. Ele pode tratar questões de cura na sua alma a partir do momento que você se aproxima mais de Deus. Quanto mais... Porque não vai ser uma leitura legalista. Porque você vai querer estar ali, querendo entender o que você precisa mudar na sua vida. Não só para mais ter conhecimento, não só para mostrar no currículo, ó, sou formado em teologia agora. Maravilha. Não é para isso. Tem conhecimento para modificar alguma coisa na sua vida. Não sou perfeito, tenho minhas falhas, e cada vez que eu sento para ler ali, eu percebo talvez o quão distante eu talvez precise me aproximar mais daquilo que Deus quer que eu seja. E assim vai sendo. E eu começo a perceber que então eu não deveria tratar meus filhos talvez dessa forma, ou minha esposa, ou meus colegas de trabalho, ou minhas relações públicas não deveriam ser dessa forma. E eu começo a aprender a lidar com situações da vida. Afinal, a Bíblia fala sobre todas as coisas. Se você quer entender sobre questões mais complexas possíveis, quer entender sobre física quântica, a Bíblia fala. Só basta estudar. A Bíblia fala de tantas coisas que, inclusive, a ciência tem descoberto na última década e já estava escrito lá. Coisas que estavam escritas para mais de 1.500 anos antes de Cristo. Os cientistas têm descoberto no último século, mas estava lá escrito. Inclusive, justamente essas alterações de comportamento que nós temos nosso tempo de devocional, ela acontece justamente porque nós nos dedicamos um tempo, não para nos preocuparmos com o que vai acontecer com a nossa vida, mas para nos entregarmos a nossa vida para quem controla nossas vidas. Então, dentro disso, pensando durante um período de tempo, de como ensinar, como fazer um devocional, o que precisa ter um devocional. Nós sabemos que todo mundo faz um devocional, ou boa parte das pessoas fazem um devocional, de que forma? Já vi muitas pessoas fazendo assim, abre a Bíblia, aí se você usa aquela Bíblia da versão da YouVersion, aí, ou então uma outra, que tem algum tipo de devocional, aí ela carrega um versículo, aí você lê, compartilha no WhatsApp, aí você fecha a Bíblia e vai viver seu dia. Na verdade, Deus precisa de um pouco mais do que isso. Fazendo algumas contas, se você pega o seu dia tem quantos minutos? Você sabe quantos minutos tem seu dia? Quantos segundos tem seu dia? Se você divide seu dia inteiro em 100 partes, para entender o que é 1% do seu dia, alguém sabe quanto é 1% do seu dia? Aproximadamente 15 minutos. 14 minutos e 25 segundos. Quantos tem entregado 1% do dia para Deus? 1% do dia para Deus. Ah, mas não vale contar o tempo dormindo. Tá bom, vamos tirar as 8 horas dormindo. Sobra 9 minutos e meio. Então, você tem entregue 10 a 15 minutos para falar que é 1% do teu dia, todos os dias para Deus. Um tempo de dedicação para leitura, para oração, para adorar o Senhor. Isso é o básico, é o começo para você dar um destrave, para você começar a mudar a sua vida, para você começar a falar, quero fazer planos de mudar a minha vida espiritual esse ano. Quer mudar a sua vida espiritual esse ano? Quer ir para um novo patamar? Você tem que se aproximar daquele que pode mudar. Tem que manter a chama acesa, ter o seu alimento de pão diário, para ficar
de forma prática esse ensino, que eu não cheguei a me apresentar, nem todos me conhecem. Meu nome é Leandro, eu sou pastor, mas eu também sou professor. Também dou aula no ensino médio, na rede pública do Estado. E aí eu sempre procuro entender alguma metodologia de forma simples para poder ensinar as pessoas. E aí desenhei um método chamado prático. Você pode passar? Para você fazer o seu devocional. Todos conseguem ver? O método prático. Se vocês quiserem anotar, a lição de hoje. O que você precisa para fazer o seu devocional? Vamos lá. O primeiro, e talvez um dos mais importantes para você começar o seu devocional, está escrito em Mateus 6,6. Você ir para o teu quarto, fechar a tua porta, e teu pai em secreto, estiver no secreto, vai te recompensar. Você precisa de um ambiente, você precisa de um local para você ter o seu tempo de devocional com Deus. Por que você precisa de um local? A própria psicologia ensina isso. Isso, na verdade, é um fator positivo, porque é um momento que você vai pegar a sua Bíblia, preferencialmente de papel, porque o celular você vai ficar disposto a ver as notificações. Essa é a verdade. Se você tiver o controle ou tiver a capacidade de chegar no seu devocional e colocar não perturbe, talvez facilite um pouco mais. Mas a verdade é que você, pegando a Bíblia de papel, você não vai ter a luz azul no seu olho. E você vai ter um momento onde você separou para o Senhor. Então, toda aquela carga de ansiedade que está acontecendo no mundo lá fora, você separa para o seu psicológico um local seguro. Você, naquele momento, você deixa as suas preocupações de lado e você vai ter um momento de intimidade com Deus. E aí, uma vez que você separou, você colocou na agenda, vou ter um encontro com meu pai, com o meu amado da minha alma, vou ter um encontro com ele. Você colocou na agenda e você vai para aquele local. Esse local pode ser a sala da tua casa, pode ser o teu quarto, pode ser algum local que você separou para isso. Não importa se você vai para a laje da tua casa, mas você precisa de um local que vai ser o teu local seguro de você ter comunhão com Deus. Um local que você não vai ser interrompido por filho, por esposo, por marido, por alguém. Você vai ter o seu momento com Deus. Quanto tempo? 3 horas do dia, 4 horas? Se você já está nesse nível, parabéns. Eu aconselho você começar de 10 a 15 minutos. Depois você vai progredindo. Aí separe um tempo na sua agenda diária para estar diante de Deus. Algo que você possa alimentar o teu espírito. E aí nós vamos então para o item 2. Essa tua leitura, ela vai ter uma repercussão. Por quê? Porque você vai ter que colocar uma prática diária. A tua leitura não é só para ler. Como eu falei, não é simplesmente só para você visualizar um único versículo e acabou. Não. Se você se propor, quero ler mais a Bíblia esse ano, vou ler a Bíblia toda no ano. Saiba que você tem que ler pelo menos uns 4 capítulos por dia. Você lê 4 capítulos por dia, você lê um ano. Se você tiver a disposição de ler de 1 a 2 horas por dia, parabéns, você vai ler a Bíblia toda em 3 meses. Você tem para isso fazer o quê? Ter uma constância de todo dia separar um momento, mas é só performance? Eu quero fazer isso? Não. Tem que ter uma relevância. Eu vou ler para ter uma transformação na minha vida. Então, toda a minha leitura vai ser para que eu aprenda alguma coisa. Alguma coisa tem que tirar proveito, nem se for para ler a genealogia e perceber quanto servo de Deus está elencado aqui. Alguma coisa tem que tirar proveito daquela leitura. Não chama não, volta. O A refere-se à adoração. Não tem como ter um tempo de devocional com Deus se você não separar um tempo para você adorar o Senhor. Se vai ser com música ou sem música, tanto faz.
A primeira vez que é citada a palavra adoração, dizendo que alguém adorou a Deus, na verdade, está descrito que Abraão adorou o Senhor no alto de um monte, assim que ele ouviu a primeira vez o Senhor, e não tinha instrumento, não tinha saco, não tinha baixo, não tinha violão, não tinha um pastor ministrando, ele simplesmente se ajoelhou e adorou o Senhor. Adorar o Senhor é contemplar tudo que Ele é, não o que Ele faz, tudo que Ele é. Então, quando nós contemplamos ao Senhor, a sua grandeza, tudo que Ele é, nós adoramos. Você pode fazer isso com apoio de uma música? Ajuda pra caramba. Então, no seu momento devocional, você precisa separar um momento para adorar ao Senhor. É o seu momento também, até para você entender que você é dependente de Deus. Quando nós adoramos a Deus, nós entendemos que nós somos submissos a Ele, porque existe um Deus maior que nós e maior que até nossos próprios problemas. Então, nós fazemos isso diariamente, nós regulamos todo o nosso emocional com essas questões também. O ter vem justamente sobre a transformação, a aplicação prática. Eu sentei ali. E aí é importante, se você tem um marca-texto, você tem um caderno, você tem alguma coisa, você vai escrever tirando uma lição para aquele dia. Não para você praticar na semana que vem, não um dia eu vou praticar isso, mas alguma coisa para você praticar naquele dia. Hoje eu vou fazer algo que a Bíblia me falou para eu fazer. Então, tem que haver transformação. Se é demasiado difícil o que você acabou de ler, porque tem algumas questões que nós lemos na Bíblia, que é um tapa na cara, um confronto. E quando nós vemos isso, então, nem que se for para ter a transformação naquele momento de mudança de mente, se ajoelhar e falar, Deus, eu preciso mudar. Tem que haver transformação. Não pode ser uma leitura simplesmente para conhecimento, só para saber que Ruth era a avó de Davi. E daí? Que muda, né? Sabe do bisavô, né? Que isso muda na minha vida. Então, eu tenho que fazer uma leitura que transforme minha vida. Vamos lá. Parte de intercessão, parte de conexão social, é o chamado de devocional com Deus. E nesse momento, você vai ter que orar também. Se aproveita não só para você fazer um monte de petições para a sua vida. Não. Se aproveita também para interceder missões sobre obras que têm que ser feitas. Tem que transformar a sua vida. Não é só um momento para você pedir carro, casa, emprego. Não, calma, segura. Vai ter um momento. Você pode separar um momento para falar Deus sobre isso. Mas procure orar também pelo seu ministério, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua igreja, sobre a sua liderança, tudo que envolve, sobre o bairro, sobre a política, tem que interceder. Esse é o momento, você e Deus, você tem que estar ali como agente transformador do reino. Amém? Você é da constância. Não adianta fazer isso um dia só. Hoje eu vou fazer isso, determinei. Gostei dessa lição do pastor Leandro, vou fazer isso, vou marcar uma hora. Aí você faz isso hoje, amanhã, e próxima vez que o pastor vier, eu faço novo. É constância. É colocar, talvez, um lembrete no celular de todo dia. Você fazer isso. Todos os dias. Não há transformação se você não fizer com uma constância. Você precisa da constância. Todo dia, colocando a linha. Todo dia, se alimentando do pão diário. Amém? Vocês perceberam que tem referência bíblica para todos os itens, tá? E eu deixei para ouvir. Por quê? Porque a gente acha que o devocional acaba quando acaba os 15 minutos. E aí a gente abre a porta do quarto. E aí eu vivo a vida do jeito que eu quero. Não. Na verdade, você se conectou com o Senhor naquele momento. Maravilha, muito bom. E aí você deixa o telefone ligado, sua linha ligada, o Wi-Fi ligado, o dia todo, para vir notificações do céu. Você tem que ouvir a direção do Espírito. Se você pediu para ele falar contigo,
e para você ser transformado durante o dia, pode ter certeza que no momento que alguém apertar o seu calo, na verdade, que alguém que você ser confrontado no trânsito, Deus vai te fazer lembrar de uma passagem bíblica e você vai falar, amém, Senhor. As transformações elas acontecem também quando nós entendemos que devocional não termina quando eu abro a porta do quarto. Existia um servo de Deus que falava que ele fazia uma oração por dia. Que ele começava a oração quando ele acordava e falava amém ao dormir. Na verdade, a ideia é de se orar sem cessar, não é que você vai ter uma vida um dia inteiro orando, mas um dia inteiro conectado com o Senhor. Entendendo o que o Senhor quer para a sua vida. Se você faz planos para a sua vida, não é porque você um dia dobrou o joelho e pediu algo ao Senhor que Deus vai mudar a opinião dele e vai começar a fazer coisas que você pediu. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Mas se você pedir alguma coisa que não estava no plano dele, ele muda o plano. Já viu isso aí alguma vez? Não. Então, se ele fizesse isso, o plano não era tão perfeito assim, né? Na verdade, Deus tem um plano perfeito para você. Mas quanto mais nos aproximamos dele, na sua vontade começa a se alinhar com a vontade de Deus. Então, você vai começar a perceber que seus pedidos, na verdade, nada mais era que a vontade de Deus para a sua vida. Então, quando você começar a elencar itens no seu projeto de vida, para sua família, seus projetos pessoais, seu ministério, você quer para suas finanças. Eu não vou dar aula de finanças hoje, mas se fosse para falar, você quer ganhar 30 mil por mês, é para quê? Só para usufruto próprio? Ou tem alguma coisa que Deus pode te usar tendo essas finanças? Comece a refletir, para que eu estou pedindo as coisas? É somente para saciar meus próprios desejos? A Bíblia diz pedir e pedir mal para saciar nossos próprios desejos. A gente quer só alimentar o nosso ego, é somente para nós. Nossa vida espiritual se colocou que eu quero nesse ano eu vou ser consagrado a pastora, a diácono, é para quê? É para serviço ou é para status? Nós temos que entender o porquê estamos pedindo as coisas e sondar nosso coração. E aí, pode passar por outro? E aí eu fiz meio que uma tabelinha só para nós entendermos como nós nos enxergamos. Você se enxerga perante Deus somente como um empregado que deve fazer as coisas, como um filho, uma esposa, uma noiva que faz as coisas porque tem prazer em fazer. E aí, só vamos ver como fica? Deixa eu dar um exemplo aqui, um aleatório, tá? O empregado, ele acorda cedo porque precisa preparar o café para o patrão, não é assim? Mas se fosse a esposa, ela acorda cedo porque quer preparar, porque ela ama, ela deseja fazer um agrado, né? O empregado, ele descreve as atividades do dia para provar que trabalhou e ir embora sem medo. Já se a esposa, o filho, ela descreve as atividades do dia para ouvir os conselhos e fica sem medo. Entendeu a diferença? Se é o empregado, no dia do aniversário do patrão, o que ele faz? Ele contribui por pressão social, né? Para poder o quê? Depois entrega o presente. Mas só por pressão social. Se é já um filho, a esposa, no aniversário, ele observa durante o ano todo quais são os desejos do pai, da esposa, não é assim? O que acontece é igualzinho. Mas o desejo do coração é igual? Não. O que Deus quer não é somente, simplesmente a performance. Tem que ter. Você tem que aumentar o número de leitura? Tem. Número de jejum? Tem. Precisa. Precisa orar mais? Precisa. Para quê? Por pura e simples performance? Não. Porque você deseja a presença de Deus. Porque você quer estar com Deus. Existe um pastor conhecido e amado que ele costumava brincar que ele só quer ir para o céu porque Deus está lá. Que se Deus estivesse no inferno, ele faria companhia com Deus no inferno. Porque ele quer estar onde Deus está.
Então, a verdade é que nós queremos ir para um céu só porque existe ruas de ouro, existe uma árvore lá que dá frutos a cada tempos, tem um rio cristalino, e lá eu vou ter descanso para minha alma, não, porque nosso amado da nossa alma está lá. E uma vez que a eternidade, ela começa aqui, agora, hoje, quanto tempo nós temos passado com o nosso amado? Ou às vezes nem lembramos que ele existe. Então, na verdade, Deus não está interessado só em sua simples performance, mas o quanto você deseja estar com ele. E quanto mais desejamos estar com ele, mais você vai entender e querer saber qual a vontade dele. Onde está escrita a vontade dele? Na palavra. E aí você quer fazer a vontade de Deus, aí você leu na palavra qual a vontade de Deus, e aí você é confrontado por essa palavra, você começa a deixar algumas coisas que você faz, e aí você começa a mudar a sua vida, a mudança de mente. Começa a restaurar áreas da sua vida. E aí o sucesso que você tanto almejava começa a chegar na família, nas finanças. É como se esse pontapé inicial de estar diante de Deus vai alcançar todos os demais projetos de vida. Você está diante de Deus, na verdade, vai alcançar. Eu colocando aqui minha vida como exemplo. No final de 2024, eu estava com a vida acabada. Estava em depressão, estava ruim pra caramba. Não queria nem sair de casa, nem para trabalhar. E aí foi quando eu comecei, quando foi justamente a época que nós migramos, nos tornamos Projeto de Deus em Praia Grande. Começou a acontecer. Comecei a ser acompanhado pelo apóstolo Henrique. Comecei a fazer meus devocionais com mais frequência. Um ânimo surgiu, depressão foi embora. Me alinhei às vontades do Senhor até 2024. Eu trabalhava em escola, mas eu era inspetor de alunos. Em janeiro de 2025, assumo como pastor da igreja, assumo também como professor do ensino técnico. As coisas começam a se alinhar, a vontade de Deus começa a se alinhar, e eu que era problema financeiro, como inspetor de alunos, ganhava o salário mínimo, hoje consigo ganhar mais de 3, porque estou alinhado à vontade de Deus. Estou fazendo justamente a vontade de Deus, mas porque me aproximei dele. É uma coisa ligada com a outra. Então, não é sobre performance, é sobre presença. É sobre querer estar com ele. Tudo começa no devocional. Tudo começa no nosso dia a dia. Então, sei que nesse momento, já estou encerrando aqui a mensagem, mas a mensagem que eu quero que fique é justamente essa. Precisamos fazer o nosso devocional diário, mas não pense somente, simplesmente, na performance. Queira adorar o Senhor. Queira buscar Ele. Que você ofereça a sua vida em sacrifício, mas que seja por amor. Eu, como pai, às vezes me sacrifico, mas por quê? Por amor à família, por amor à minha esposa, por amor aos meus filhos. E isso é prazeroso quando você vê resultado. Então, quem é pai sabe que você poder trabalhar não seja um sacrifício, mas chegar no dia do pagamento, você ter algo para pôr dentro de casa, isso é prazeroso. O oposto de você ser preguiçoso e chegar depois, um dia, teu filho ou tua esposa querer alguma coisa, você não ter recursos para dar. Então, na verdade, o que aparentemente inicia como uma obrigação é uma tarefa que você vai ser disciplinado para fazê-la. Na verdade, depois tem que se tornar um prazer inenarrável. Você tem que se deleitar na presença do Senhor. Os vários salmos falam sobre esse deleite. Você querer ter prazer em estar na presença de Deus. Possamos ter, de fato, esse prazer de estar com Deus todos os dias. Amém, queridos?
Queria aproveitar que estamos no projeto de vida. Queria orar por vocês e pelos projetos também. Não sei se vocês estão com o projeto de vida de vocês aí. Mas queria orar por vocês e sobre aquilo que vocês colocaram nesses papéis aí. Talvez alguns de vocês, chegando em casa, já vão alterar algumas coisas no projeto. Mas, na verdade, que o mais importante de estar anotado, como a senhora Solange falou, é que vocês vão ver Deus respondendo orações. E aí, eu sou prova que eu vi Deus durante o ano 2025 respondendo várias orações que eu coloquei no projeto de vida em todas as áreas da minha vida. E pude dar testemunho de todas as áreas que eu coloquei no projeto. Mas precisamos entender que não basta colocar no papel. Precisamos mudar nossa vida todos os dias. Amém?